Então, estamos ao vivo, deixa eu tirar aqui, para que possamos entrar juntos. Legal. Olá, a você que está nos assistindo, a você que está nos escutando pelo Web Rádio, muito boa tarde. Eu sou Carlos Alberto Saad e apresento a minha esposa. Eu sou a Fabiana, estou aqui hoje para fazer um improviso. Nós nunca fazemos improviso, Fá. Não. Aliás, o nosso dia hoje inteiro foi improviso, desde o momento que a gente levantou. Mas a vida é um verdadeiro improviso. Inclusive, uma coisa muito interessante, sabe quantas rádios nós já fizemos? Rádio, Não. Só rádio. As lives começamos já faz pouco tempo, mas em termos de rádio... Estamos quase em 100. Passamos de 100. Eu não lembro qual foi o programa número 100, mas Uau. foi um desses aí. Precisamos ser comemorado. Eu esqueci de comemorar, de verificar qual o número do programa. Mas Foi por isso que eu insisti hoje, que você queria falar, vamos fazer só live, vamos parar a rádio. Não, mas a gente tem pessoas fiéis que seguem a rádio. Mas eu não queria... A rádio fica lá no nosso A podcast ideia não é parar gravado. a rádio, é fazer a live e fazer separados. Mas tudo bem, estamos juntos. Como diz, né, assim, a última palavra é a minha. O que você acha, Amanda? Tudo bem? Então, Não, se você que está ouvindo a rádio aí, se tiver alguém ouvindo a rádio, se estiver ouvindo, dá um joinha e fala assim, ei Fabiana, valeu, hein, que eu curto, eu escuto a rádio toda semana. Isso é bom. Mas você falou do dia de improviso. E é legal, vamos pegar esse tema de improviso, porque a vida ela é um grande improviso. O quantas vezes nós estamos diante de um obstáculo, tudo programado, aquela coisa, e de repente tudo muda, o cenário muda, o desenho futuro muda, dentro de uma coisa planejada. E aí, o que fazer? É uma boa pergunta. A gente já falou uma vez sobre imprevistos, né? Mas eu estou falando sobre improvisos. Imprevistos acontecem. Agora, como é que você improvisar em cima dos imprevistos? Aí que tá. É algo... Você deu uma frase que eu achei muito, muito interessante, não tem nada a ver com o que a gente está falando. Mas é uma Tem nada? Tem sim. Quer ver? Ler a frase que você estava buscando no livro. Tem certeza? Vai Absoluta. ser um improviso mais improviso. Vai lá. Deveríamos considerar perdido o dia que não dançamos pelo menos uma vez. E tem a ver, porque como é que você faz? Se você não consegue dançar pelo menos uma vez, se você não consegue dar uma risada pelo menos uma vez, mediante alguma coisa, eu sou do signo Sagitário, e normalmente eu faço piada das coisas, e é gostoso levar para o lado do humor. Mas vamos lá, quantas vezes, no fato de você dançar, quando nós não treinamos a fazer esse improviso, porque nós já sabemos quem somos, no fundo nós já sabemos aquilo que queremos, no fundo, né? Talvez até inconsciente. Então, assim, quando bate alguma coisa, eu vejo pessoas desesperadas. Por qual motivo que ficam desesperadas? O que eu percebo, quando o plano assim, muda? é que a gente, quando você falou improviso, eu até logo pensei na Luizinha assistindo os programas que ela assiste de comédia. Ela assiste qual de nome? improviso, Porta dos Fundos, Não tem outro lá que aquele pessoal faz Barbichas. Barbichas, E o que eu acho, que eu gosto quando eu assisto esse programa junto com ela algumas vezes, é que é tudo muito espontâneo. E eles têm uma flexibilidade para se adaptar a qualquer situação sensacional. Eu acho que talvez a gente possa levar esse improviso para esse lado. A flexibilidade, a espontaneidade. Não tem um diálogo pronto na sua cabeça. O seu pensamento não está pronto. Você não está reagindo antes de saber o que vai acontecer. Você ouve algo e deixa com que flua aquilo que você precisa dizer, ou agir, ou fazer. Eu acho que improvisar de uma maneira saudável é ser flexível e espontâneo, independente da situação. Tem isso, legal. Não estou dizendo necessariamente para comédia. Às vezes, em alguns momentos, por exemplo, numa reunião de negócios muito importante, acontece algo, uma falha, ou você, no meio da reunião, percebe que aquilo que você está apresentando, que você ficou tempos, horas preparando, não é aquilo que o seu cliente quer ou aquilo que o seu cliente acha que é o melhor, e você tem esse insight, essa intuição. Eu tenho que improvisar. Eu tenho que sim, ir lá encontrar dentro todo o meu conhecimento, o que eu posso apresentar e como virar esse jogo para poder ter um resultado. Você está sendo flexível, você está buscando ser espontâneo e buscando a sua experiência de vida para poder
ter um resultado melhor numa situação em que você já vê que o jogo está perdido, mesmo você tendo planejado. Vê se não cabe nessa flexibilidade, porque para a pessoa ter flexibilidade é necessário ela conhecer um pouco mais de si. Presença de espírito. Vamos lá, no trânsito. Queira sim, queira não, quando você está no trânsito, a pessoa que dirige bastante, pelo menos eu vejo assim. Eu imagino, principalmente quem mora nos grandes centros. Sim. Apesar que não tem mais isso de grandes centros, não, né? Porque toda cidade, até as do interior, por exemplo, de São Paulo, agora que eram cidades do interior, que são cidades maiores, você já é um trânsito danado para tudo. Não tem mais isso de... Não, mas ainda tem as concentrações, de qualquer maneira. Apesar de você ver onde nós moramos, quando entra feriado, vira um caos aqui. Excesso de veículos. Excesso não. Se for excesso, tá bom. De pessoas. De tudo. Mas assim, a pessoa que está ao volante, quantas vezes acontece determinadas coisas que, às vezes até para evitar um acidente, a pessoa precisa ter uma presença de espírito e uma flexibilidade para sair daquele momento. Ou para um lado, então, ou para o outro, vamos brincar, será? interpretar esse presença de espírito de que você está vivendo o momento presente inteiramente. Claro, mas aí que eu estou falando, vamos improvisar. Tá pronto para fazer uma viagem, de repente, poxa vida, nossa, aconteceu algumas vezes com a gente, aconteceu, né? Uma precisa, o ano cru. Ele só vê aquele momento presente e não consegue ter a amplitude do horizonte. Inclusive, acho que a luz, esse cenário foi de improviso, você vê, a luz está muito forte, mas tudo bem, vamos continuar. Então, na verdade, eu acho que tem uma queda aí da internet, já deu umas 3 apagadas. Se estiver atrapalhando, se vocês não estiverem ouvindo ou vendo, dá um toque aí pra gente, porque eu percebi que deu umas 2 fechadas aqui. A gente não sabe se é uma falha daqui ou se de repente é algo da nossa internet que a gente mora longe, às vezes dá uma dorzinha de cabeça. Não é. A internet hoje no Brasil é um verdadeiro improviso. Uma hora você tem, uma hora você não tem. E ela está falando mal da companhia de telefone, de todas. Nenhuma delas presta um serviço bom ao cliente. Infelizmente é isso. Mas é o quê? Nós temos que ter flexibilidade e tentar nos arrumar com aquilo que a gente tem. Quem é que nunca reclamou de linha telefônica no Brasil? Eu acho difícil, eu não conheço. Então, sessão queixa, né? A gente precisa ter uma sessão queixa. Nunca tivemos uma sessão queixa. Até saiu aqui minha voz, mas por enquanto está saindo sim. O Silvio está aí com a gente. Legal. Inclusive o computador, baixando porque o computador está aqui do meu lado. Foi de improviso, não deu tempo de colocar uma mesa aqui e tal. Mas muito gostoso isso. Quinta-feira, amanhã nós estamos saindo, até me deu uma ansiedade boa hoje, porque hoje o dia para mim, realmente para nós, né? Para você ainda vai um pouco mais amanhã. Para mim e para a Cida ele termina hoje. Começamos amanhã já direto para o treinamento, saímos mais cedo daqui. Mas é legal, porque quando a gente fala de improviso, algumas pessoas ficam desesperadas, porque mudou o programa do cinema, porque mudou o programa da pizzaria, porque mudou-se o roteiro de alguma coisa. Vê, pessoas que vão viajar, de repente você fala, vamos dar uma parada aqui porque eu preciso ir ao banheiro. Eu vejo acompanhantes ficam com um bico desse tamanho, tá indo viajar, tá indo se divertir, e ficam nervosas com coisas que acontecem no meio disso, em situações que acabam acontecendo. Que eu acho que tem algumas coisas que acabam ficando um pouco perdidas nessa nossa cultura atual. Desculpa. Que a gente quer passar as coisas. Planejadoras que elas planejam o dia do momento em que elas acordam, do momento que elas vão dormir. E a maior parte dos dias é estressante. Porque por mais que ela planeje, a vida dela, o mundo não gira em torno do que ela planejou. Ela planejou, por exemplo, sair de casa às 7h30 da manhã. Mas o filho dela não planejou e aí teve uma febre. É isso que eu ia falar, né? Você acabar planejamento tenha filhos. Você acaba com qualquer planejamento. O carro também não entrou no planejamento que furou o pneu. E também não entrou no planejamento aquele semáforo que resolveu quebrar. E aquele cara que não tinha que fazer, que foi lá e bateu no carro da frente e atrapalhou com todo o seu trânsito. Nada disso fazia parte do seu planejamento. E aí você tem 2 opções. Ou você se estressa, fica extremamente irritado, que é o que a maioria das pessoas que são muito planejadoras acabam sentindo, porque é como se tivesse se perdido nesse rumo. Ou você olha para aqui e fala, qual é a minha outra opção? Flexibiliza.
que eu posso, se você gosta de planejar, não estou dizendo que você não vou mais planejar nada. Não é isso. Planejamento é bastante importante até para você saber quais as etapas e o caminho que você quer seguir para alcançar alguns objetivos. Mas tudo tem o seu limite, tudo tem que estar no seu equilíbrio. Tem coisas que nós podemos planejar e dar conta, tem coisas que precisamos ter a percepção de que precisamos improvisar, que não vai ser exatamente aquela fala pronta, aquele discurso pronto, aquela presença ou aquela chegada pronta que você decidiu no horário que você decidiu. Ainda mais nos dias de hoje, né, que com esse monte de trânsito e a gente tem muita atividade durante o dia. Eu me lembro que quando eu era pequena, as coisas abriam às 8 da manhã e fechavam às 5. Não é? O que ficava até mais tarde... Não, quando eu era pequena, até as lojas. O que ficava até um pouquinho até às 8 era o mercado e as farmácias até às 10. Uma farmácia só na cidade em que eu morava ficava aberta 24 horas. Ah, tá. Então, a cidade que você morava. Porque eu morei em São Paulo ficava aberto até mais tarde, mas tudo bem. É verdade, aqui fecha mais cedo. O nosso dia era mais... E quando a gente mudou pra cá, as lojas fechavam às 6. Ainda fecham, não fechavam? Fecham. Algumas já ficam até às 8 agora. Pouquíssimas, né? Mas as lojas... O mercado fecha às 10. Tem mercado que fecha às 8. E o ano passado que nós tivemos a primeira farmácia 24 horas. Que não durou muito tempo, né? Durou? Não, ela fica aberta. Ela fica aberta toda. No final do ano passado. Espero não usá-la. E aí é óbvio que se você tem um dia mais curto e você tem na sua cabeça que você precisa... Não adianta eu querer improvisar um jantar novo, uma coisa nova para comer à meia-noite, porque eu não vou ter onde comprar. Então é bom você nesse momento, ter um planejamento e não improvisar. Porém, com um dia mais curto, a gente tem menos atividades. E aí faz com que você tenha mais tempo para fazer outras atividades que não precisam ser necessariamente uma rotina fechada. Hoje isso não acontece. A nossa vida acontece 24 horas. Não tem mais hora para uma hora. Qual é a hora? O horário. Eu pergunto a você que está nos assistindo, qual é o horário comercial? Mas não tem mais horário comercial. Não existe mais horário Agora, comercial. Você que está nos assistindo, improvisos. E o que você faz mediante alguma situação que você precisa mudar o planejamento? Eu vou dar outro exemplo. Acho que foi no retrasado, exatamente no dia 31 de dezembro. Não, já era dia 1º, né? Já era um pouquinho mais da meia-noite, a ceia de meia-noite, né? Que a Fabiana comeu um peixe... Não, foi no dia seguinte, dia 1º, na hora do almoço. Do peixe? Então, assim, dia 1º, você imagina, em pleno Réveillon, final de semana, se não me engano, né? Ela comeu um peixe e acabou comendo junto com o peixe uma espinha. E nós saímos daqui, eram meia-noite, né? 1h da manhã. Eu não lembro que dia que foi, mas assim, lotada, estrada lotada, muita gente na casa, aquela coisa toda. E fomos para o hospital. E fomos com alegria. Vai fazer o quê? Ficar chorando? Ela estava chorando que dor, mas eu alegre, tava. né? Não, mas foi de bom humor, presença de espírito. Então o que é legal, talvez, o que eu quero passar nessa rádio foi de improviso. Vamos falar de improviso. O improviso da vida, o quanto a vida ela é um improviso, por mais que você planeje. É necessário planejar mesmo. Mas lembre-se, a vida é um grande improviso, porque nós não sabemos o que vai acontecer no momento seguinte. É o futuro. Nós estamos aqui falando com a internet. Pronto, o que você vai fazer com todo o seu planejamento? E o improviso nada mais é do que uma escolha que você faz. Sim. Você pode se lamentar, ficar com raiva, se irritar, se estressar. Ou ser espontâneo. Falar algo que você, de repente, acha que vai ser mais adequado naquele momento. Só estou dando joinha aí, muito legal. Se tiver alguma pergunta, eu acho pode fazer aqui pela pergunta, olha, das 6 às 21, horário de trabalho. O Robson está falando que trabalha, o Silvio se vira nos 30 e o Robson também, amamos vocês. Obrigado, Robson. Ama, gente, legal. Se vira nos 30 é bom, né? Diga. A gente tem essa questão de como lidar com o que está acontecendo. É uma escolha, o improviso, você se propor a improvisar, tendo um bom astral, buscando aquilo que você viveu, porque uma das coisas que a gente se esquece, principalmente por causa, acho que,
de tudo que acontece no nosso dia a dia e da falta de autoconhecimento que todos nós temos, a gente se esquece que cada instante da nossa vida a gente está aprendendo alguma coisa. Nós somos um baú repleto de conhecimentos esquecidos e abandonados. Que aí, quando você precisa de um improviso, você se lembrar rapidamente de algum fato, falar, opa, eu posso falar isso, eu posso fazer isso, quem sabe dá certo. A grande questão do improviso é que quando você improvisa, você não sabe, não tem ideia de qual vai ser o seu resultado. Diferente de quando você planeja. Você planeja, você espera, dentro das suas experiências que você já teve na sua vida, que aconteça determinados resultados. Quando você improvisa, você não tem esse resultado pronto. Vem o inesperado para o seu resultado. E aí você vai aprendendo qual é a melhor maneira de você fazer. Se de repente improvisou, o resultado não foi aquilo que você queria, não foi o resultado adequado, da próxima vez faça diferente. Aí entra em 2 pontos. Em primeiro lugar, o que é necessário para que você faça escolhas. Fazer escolhas é algo que as pessoas, infelizmente, elas têm inconscientemente ferramentas para tal, mas não usam essas ferramentas conscientemente para fazer escolhas. Ponto 2. Qual foi o tema que você falou agora no finalzinho? Resultados. Resultados. Ponto 2, para que você possa obter o resultado. Quando nós falamos de imprevisto, imprevisto você entrou no desconhecido. Eu rolei bem? Porque eu tinha esquecido a palavra desconhecido. Você vê como eu cheguei? Olha que legal isso. Não, é bacana, porque eu fico tão feliz. Eu estava falando de uma coisa, esqueci de outra, esqueci do que eu ia falar de desconhecido. E ele improvisou. Eu improvisei para chegar no desconhecido, mas chegou bem. Mas é exatamente o que eu falei. Usou o conteúdo que ele tem, o conhecimento que de repente está esquecido, para relembrar e retomar aquele caminho que ele gostaria de seguir. Eu como improviso, você vê cara de pau. De qualquer maneira, é verdade, nós precisamos, pelo menos eu vejo, é necessário ser aberto e sincero com aquilo que a gente faz. Porque quando nós entramos num terreno desconhecido, algumas pessoas elas se travam dentro de uma zona de conforto. E dentro dessa zona de conforto não é nada confortável, porque existe uma frustração muito grande de exatamente não ter a capacidade de poder reagir no desconhecido. Quantas pessoas têm medo do desconhecido? Vamos lá, um exemplo mais simples do mundo. Você convida alguém para fazer o treinamento, o que é, o que não é, não sei o que é, a pessoa não vai, por mais que ela te ame, por mais que ela confie em tudo que você está dizendo, ela confia em tudo, não é isso? Aí você está dando a palavra que a coisa vai ser boa, que dá garantia, e se você não gostar, você vai ter o dinheiro de volta, a pessoa não vai. Algumas, não são todas, elas colocam resistência ao desconhecido. Aí eu me pergunto, o que é conhecido? A primeira coisa que tem que pensar que você não é nada conhecido. Não, mas você vai dar um passo, o primeiro passo adiante, o minuto assim, adiante, o segundo adiante, ele não é conhecido. Não, aí você pergunta assim, qual é o seu sonho? Não sei. O que você mais gosta de fazer quando você está sozinho em casa? Sei lá. Como no seu final de semana, o que você fez de bom que você ficou feliz? E que você está vivendo é desconhecido, porque se você não se lembra, se você não se atenta àquilo, isso quer dizer que você não conhece. Mas o futuro é desconhecido. E mesmo o caminho, você está num trajeto, vamos lá. Os ocorridos, tem um vídeo passando pela internet, isso eu nunca tinha visto realmente. E não tinha ainda consciência de casos. O cara andando numa avenida, um raio caiu em cima de um carro. Estourou, não sei para onde eles estavam indo. Mas você imagina... Mas esses dias aqui, pertinho da gente, na estrada que vai para o Guarujá, ou é da Bertioga, ali naquele pedacinho, caiu uma rede elétrica em cima de 6 carros, em movimento. Eles estavam 6 em movimento e os postes caíram em cima. Ou seja, o centímetro, o milímetro seguinte... ele é desconhecido. É necessário as pessoas entenderem que o que dá segurança é exatamente a pessoa ter o conhecimento de suas capacidades para poder, em cima do improviso, usar aquilo que tem de melhor. Talvez seja, não sei se na minha linha, você vê, começamos com um tema que não sabíamos para onde nós iríamos nesse tema, nesse momento. Fala de improviso.
Estamos dentro de algo que é normal, que é comum, que é o medo do desconhecido. Mais alguma coisa? Uma coisa que você estava dizendo, que assim, eu preciso conhecer algo para ter uma atitude, mas eu acho preciso me conhecer, né, minhas capacidades. E eu acho que, além disso, eu preciso entender as minhas emoções, reconhecer a minha emoção e saber como lidar. Porque, por exemplo, no caso desses carros, que caiu o poste em cima, na reportagem caiu em cima de um carro que ficou travado. Tinha uma família de 5 pessoas lá dentro. Se a pessoa que está no carro da frente, que ficou menos, não desce do carro e não olha em volta dela para tomar uma atitude de ajudar aquela família, poderia ter morrido todo mundo, porque o carro pegou fogo. E as pessoas dentro do carro estavam gritando, desesperadas. É óbvio, assustou, mas espera, respira. O que eu preciso fazer para sair dessa situação? Improvisar. Então, no improvisar, ser flexível e ser espontâneo é tomar uma atitude frente a algo que você não está esperando. A gente teve vários improvisos. Hoje nós não tivemos imprevistos. Nós tivemos improvisos. E eu vou dizer por que eu quero fazer essa distinção. Porque imprevisto é quando você está fazendo uma coisa, vai seguir daquele jeito e, putz, não dá para você continuar, você precisa criar outro caminho. E improviso é quando você está fazendo aquilo que você planejou, mas de repente você fala assim, ah, não, eu acho que é melhor eu fazer desse jeito. E aí você improvisa, mudando de caminho, não porque a vida te colocou, porque algum empecilho chegou. Porque você decidiu fazer diferente, porque naquele momento seria mais adequado para você experimentar aquele outro caminho, ou executar aquela tarefa primeiro. Você quebra o seu planejamento com uma intenção e um propósito claro e vai fazer uma outra coisa. E a gente fez isso o dia todo. E ainda estamos fazendo, né? Você vê até o local que nós estamos acostumados, vê da ideia, vamos fazer em outro lugar? A gente até já fez aqui, mas não do jeito que a gente está hoje, sentadinho no banco, sem computadores à frente, uma coisa mais bem gostoso aqui, tranquilinha. assim, é mais tranquilo. Eu adoro ficar aqui. Podemos começar a fazer esse cenário, precisa cobrir muita claridade, você vê que fica um pouco mais branco, mas é isso. Gente, ficou a mensagem de hoje, mensagem do imprevisto, para que você, mediante o imprevisto, eu pelo menos faço assim, e muito rápido hoje, respire fundo umas 2 vezes e busque o seu equilíbrio para poder tomar uma decisão. A decisão, quando você escolhe, porém, eu sei fazer escolha, mas você não decide. Quando você não decide, todo o seu alarme interno, toda a sua ecologia interna, ela está em caos, ela está em movimento. Quando você decide algo, eu vou fazer isso, o seu corpo, a sua mente, congruentemente vão te ajudar a que você possa realizar. Nem sempre, como a Fabiana falou, o resultado pode ser aquilo que você deseja, o adequado. Aprenda com o resultado, que na minha opinião, na nossa opinião pelo menos, não existe erro, existe acertos. Se você fez e sabia que ia errar, você não errou, você acertou. Então eu não gosto da palavra errado e certo, eu gosto de resultados adequados e inadequados. E quanto mais nós vamos aprendendo a entrar neste imprevisto e trabalharmos a nossa maneira, o nosso equilíbrio de escolher, decidir e agir, fica mais fácil enfrentar a própria vida. É tão improviso que ele mudou o tema da live para imprevisto. Bom, né? Mas você começou... Mas não improvise só quando você tiver o imprevisto. Improvise quando for para facilitar a sua vida. Mude de caminho quando tiver trânsito naquele caminho que você pega todos os dias e improvise, faça diferente. Gostou do tema improviso? Que virou exatamente imprevisto? O Carlos está falando sobre imprevisto. O pessoal falou que gostou, tá vendo? E eu estou falando sobre improviso. Imprevisto com improviso. O improviso em cima de imprevisto. E nós estamos aqui improvisando. Imprevisto é um desconhecido. O desconhecido você precisa fazer escolha. Olha só como faz. As coisas vão se ligando, né? Muito legal isso. E não tem outra. Então improvise quando você achar que vai ser melhor para você, que vai te trazer um melhor resultado. O coração que estou colocando ali, o coração que está vindo ali, acho que é para você. Cheio de coraçãozinho. Eu adoro corações, adoro muito amor. Uhum. Faça do seu dia a dia algo mais leve. Né? Dance, pelo menos uma vez por dia.
E fica com uma frase Faça alguma coisa que te faz bem. Faz com que fique mais leve. É tudo tão... nós temos tantas exigências hoje. São tantas cobranças externas e mais ainda internas. Porque nessa loucura de querermos ser sempre melhores e termos sempre performance máxima, resultados XYZ, que está tão em pauta, tão em moda, querermos aos 30 já tá com a vida toda feita, cheia de dinheiro, com todo o meu sucesso, a minha vida profissional, a minha vida familiar, com tudo pronto. As pessoas querem que a vida que as pessoas sempre levaram 60, 70 anos para construir, se resumam em 30 anos. Lembre-se que nesses 30 anos, 20 anos você está praticamente incapacitado para algumas coisas. Vamos colocar assim, 10 incapacitado para algumas atitudes. Depois que você entra na adolescência, algumas coisas já pode até começar a executar, ou estudar, ou começar a trabalhar com 15, 16 anos, enfim. Mas essa máxima performance você só tem 10, 12 anos para ter. Não tem, porque quantas horas você dorme? É que tem gente que nem mais isso está fazendo. Não, mesmo assim, né? No mínimo vai dormir umas 4, 5 horas. Tem pessoas que nem mais isso estão fazendo, inclusive conversando com uma pessoa essa semana, eu disse para ela o seguinte: sabe o que você realmente precisa fazer? De tudo que você está me falando, que ela estava passando por um momento meio que de crise, estava meio perdida. Primeira coisa que você precisa fazer é dormir. Todo ser humano precisa dormir. Precisa descansar para que o seu inconsciente se alinhe, para que o seu corpo se recupere, para que os seus pensamentos se organizem, para que as suas emoções se centralizem, para que você consiga respirar e começar o dia de uma outra maneira. Hoje as pessoas dormem de 4 a 5 horas por noite. Se isso é bom para você, ok, mas precisa ter um momento de dormir. Aí a pessoa fala assim: não, mas quando eu ficar velho eu vou ter muito tempo para dormir. E aí a gente tem mais infartos aos 40 anos de idade, não deu tempo de ficar velho. Aí você dorme eterno, né? Não deu tempo de ficar velho. E aí, aí fala assim, e isso foi até um vídeo que eu assisti, não foi um vídeo, foi um livro que eu li, que agora não me lembro o nome, que ele fala o seguinte, que quando ele chegou na idade dos 60 anos, quando ele se aposentou, ele descobriu que a melhor fase da vida dele, a melhor idade, quando ele tinha disposição, energia, quando nada no corpo dele doía, ele passou trabalhando. E agora que ele podia fazer um exercício, que ele tinha tempo para fazer um exercício, para fazer uma escalada, para fazer uma viagem mais longa, para fazer uma trilha, para realizar alguns sonhos que ele queria realizar desde lá de jovem, muitos dele ele achava que não tinha mais condições físicas para realizá-los. E aí ele decidiu escrever esse livro. Mas é difícil, né? Você fala numa idade, você pega uma idade onde você está construindo, eu entendo isso. Eu estou com 56, né? A idade, hoje, muita coisa que eu queria ter feito e não fiz quando eu tinha 20, 25, até que eu fiz bastante, mas de 25, 30 anos, hoje eu não tenho realmente mais disposição. Mas assim, trabalhei muito. Me arrependo, porque são fases. Não agora, é o que... Peraí, o que eu não estou dizendo não é não fazer. É você achar um equilíbrio entre o você produzir, você ter o seu sucesso profissional. Olha, eu tenho que dar duro durante um ano, eu vou trabalhar muito, eu vou ter que deixar minha família de lado, porque neste ano eu vou realizar essa minha meta que vai ser importante para o ano que vem eu conseguir tal coisa. Se você faz isso de maneira consciente, tendo a consciência do que você está perdendo e do que você está ganhando, é diferente, porque lá na frente, quando você olhar para trás, você não se arrepende. Foi uma escolha feita por você. Aí não tem como culpar a vida, culpar o patrão, culpar a mulher, culpar o marido, culpar o governo. Não tem. Você decidiu, você escolheu. Na verdade, você escolhe o tempo todo, né? Até quando você está inconsciente dessa escolha. Você também escolheu estar mesmo estando inconsciente. Mas quando você faz de maneira consciente, fica mais fácil você acordar, ter os acordos internos para que seja mais leve. E dentro desse, você se dá alguns momentos, por merecimento das coisas que você está abrindo mão,
que você tem ganhos que sustentam isso funcionando sem te fazer ficar doente, sem te fazer ficar em depressão, fazendo com que você fique bem. Eu tô rindo que você não dá o respiro, né? Mas você vê... Porque você me interrompe no meu raciocínio. Muitas vezes nós entramos em divergências. Quer ver? Vamos entrar numa convergência para isso que você falou e daquilo que eu estou falando. E você já entrou no ponto, planejamento. Quando você faz um planejamento, você pode trabalhar legal e você tem momentos também de prazer em cima de um planejamento. Não é um planejamento. Olha a importância. Nós já não estamos falando de planejamento, estamos falando de um projeto de vida. Projeto de vida. Né? Porque não é o planejar como que eu vou comprar o negócio amanhã. Não. É uma história, é um caminhar. São atitudes diárias, são recompensas diárias e desgastes diários que você, tendo a consciência disso, faz a diferença. E mesmo nesse caminho aí, tem muito momento que é necessário que você improvise, que você mude o caminho. Puxa, eu vou adiar isso aqui um pouquinho, porque agora eu tive uma oportunidade de fazer uma viagem que não estava no meu planejamento. Poxa, mas essa viagem vai cair bem nesse momento, porque eu vou conhecer um lugar que eu sempre sonhei. Eu vou ter que adiar um pouquinho aquele outro negócio, né? Aquele outro sonho, aquela outra conquista que eu estava mais próximo, mas deixa eu agarrar essa oportunidade. Às vezes, jamais aparece de novo. Isso é verdade. E é engraçado que hoje, né, eu recebi uma seguinte pergunta no WhatsApp. Fabi, ainda dá tempo para o treinamento deste final de semana? Até o último segundo do início do treinamento dá tempo. Até o último segundo de fechar a porta do avião, dá tempo. Acontece que a gente sempre acha, porque as coisas em cima da hora, assim, tudo de última hora, fica bagunçado, e aí, não sei como vai ser. Não, e a pessoa não percebe como é a vida. Mas é bem interessante, algumas pessoas não... É legal isso que nós temos ao vivo, e quando nós entramos ao vivo e algumas vezes sem realmente o próprio script, nós temos a ideia. E é legal porque nós debatemos muito. Eu e o Fabiano debatemos ideias. Nós não discutimos, nós debatemos ideias. Batemos muitas vezes maneiras de chegarmos a determinados resultados. E isso é muito legal porque é construtivo. Algumas coisas nós não concordamos, né? Tem coisas que eu não concordo. E uma das coisas que a gente gostaria que você fizesse lá, já que agora tem... dar like. Além de dar o like, quando você não compreender, não estou entendendo direito o que eles estão falando, peraí, o Carlos falou uma coisa, a Fabiana falou outra, para mim não está encaixando. Pergunta. Uma das grandes dificuldades que o ser humano tem de relacionamento consigo e com o outro é não fazer perguntas que esclareçam para ele exatamente a mensagem que está chegando. Eu falo flor para você chegar carro, peraí, não faz sentido nenhum para mim o carro, mas a flor faria, então pergunte. Use esse recurso para que a gente possa cada vez mais se aproximar de você e também trazer cada vez mais um conteúdo que lhe interessa. Olha, nesse momento, missão de pai. Eu não estou sabendo lidar com ansiedade. Tá difícil para mim tomar decisões. Traz pra gente essas dificuldades, essas necessidades que vocês estão sentindo. Pode ser pelo Facebook, pelo Messenger do Facebook, pelo WhatsApp, pela rádio, por e-mail. Não sei de que jeito, mas faça. Porque nós podemos ser um canal para que você consiga ultrapassar essa fase, para que você improvise esse imprevisto que a vida colocou na sua vida, na sua frente e seja feliz, faça diferente, para que você dê a volta, não fique batendo na parede. Aquela frase, tente, como é que chama? Da Globo? Tente, não sei o que lá. Tente, invente, faça um mundo diferente. Faça diferente. E eu gosto muito daquela, né? Olha, sua voz continua a mesma, mas seus cabelos... Nossa, isso é antigo, hein? É que ninguém percebeu, mas isso foi improviso. Eu fui cortar meu cabelo, meu filho cortou junto, que já estava planejado isso. Foi improviso. Ela sentava a cortar o meu, pegou, entrou e cortou. Mudou todo o planejamento da manhã. Mas uma coisa que o Robson falou, é preciso replanejar. Robson, a partir de abril... Vai ser todo mês, no final de semana nós iremos explicar, mas vocês terão uma vez por mês um suporte em cima de projeto de vida, para que você possa
replanejar. Pelo que eu entendi da agenda que ela enviou, inclusive hoje, acho que vai ser toda a última quinta-feira do mês, vai ter um encontro, né? Eu acho que foi isso que ela mandou, pelo que eu vi lá, mais ou menos toda a última quinta-feira do mês, vai ter um encontro para revisitar o projeto, tirar dúvidas. Ela preparou com muito carinho, na verdade, são três reuniões diferentes, com a ideia de você revisitar o seu projeto, de você rever o projeto, mas que vai trazer conteúdos e maneiras novas de você olhar. Para você que sai do treinamento, vai fazer o treinamento esse final de semana no Winner Training, você tem direito, é um bônus que o treinando que sai do Winner Training a partir deste final de semana vai ganhar na compra do seu treinamento. É investimento, já está no investimento, é um bônus. Para você que já faz tempo que fez o Winner Training, nós temos um pacote, um investimento especial para você adquirir esse pacote e poder fazer todo esse processo, tirar suas dúvidas, rever. Vai estar um preço, como a gente sempre faz, um preço muito acessível para você, dimensionado. E é importante você também entender. Já vou falar agora, né? Eu acho que até eu tinha impresso ali, eu não lembro a data do primeiro, que as vagas são limitadas, até para que ela consiga dar suporte e atenção para todos que estiverem presentes. O Robson também, acho que você tá um mar de coisa aí, Robson. Ele falou que também o nome dele vai chamar Ansiedade. Não chame seu nome de Ansiedade não, porque vai ter uma palestra agora, no comecinho, não sei se vai ser o final de abril, começo de maio. Nós estamos marcando a data. Nós estamos conectados, Robson, que você já trouxe a sua necessidade, a gente já está com ela pronta para resolver. Isso nós falamos na live de ontem, acho, não foi? Nós comentamos, vai ter uma palestra de como usar a ansiedade a seu favor. Porque a ansiedade, quando nós descobrimos o que é a ansiedade, para que ela serve, como usar a ansiedade, ela passa a ser realmente uma grande aliada. Não essa coisa que deixa a pessoa sem ar, deixa sufocada, deixa com dores de cabeça, dor de estômago, vontade de ir ao banheiro e tantas coisas. Eu vou fazer um vídeo ou uma live específica quando tiver a data certinha, mas vai ser, se não me engano, ou no dia 3 de maio ou no finalzinho do mês de abril. Domingo nós iremos apresentar as datas corretas, tá? Então é isso aí, você que está com ansiedade, vamos buscar tirar isso e usar o que nós temos de melhor, que são as nossas capacidades, são as nossas emoções e aquilo que a própria natureza nos dá. Se for que você queria fazer a rádio mais curta, eu estou falando que não dá, você fala pra chuchu, impressionante. Eu. Não é ela que fala bastante, pessoas? É o momento que a gente decidiu que seria dedicado a vocês. Então, a nossa 1 hora da semana é dedicada a vocês. Tem 1 hora aí para perguntar, pra gente conversar. Mas se você não faz parte ainda da família Dimensão, ainda não participou de nenhum dos nossos treinamentos, improvise. Este final de semana nós temos o Winner Training, ainda dá tempo, sempre dá tempo. Tire suas dúvidas, mande sua mensagem, venha fazer o seu projeto de vida, venha melhorar a sua comunicação interna e externa, venha aprender a lidar com as suas emoções, venha fazer diferença na sua vida para você fazer diferença na vida das outras pessoas. Não, e se você acreditar que não dá tempo, também você tem razão, não dá tempo. Tanto faz. Aí o tempo é seu. Você achar que dá, tem razão, achar que não dá, também tem razão. Aí é só o próximo em junho. Então, abril e maio nós ficaríamos sem o Winner Training. Não, abril nós temos o Winner Training agora, deste mês, abril. Dia 2 de abril. Mas é abril, não ficaríamos 2 meses sem o Winner Training. Em maio, não ficamos, que nós 58 temos, dias. Nós temos em maio... É por isso que eu amo essa mulher, tá vendo? Ela consegue tirar os 2 meses, um mês e uns quebradinhos. Mas eu penso da maneira positiva, vocês vão... De qualquer maneira, é legal, né? Se é difícil, se não é, se é bom, se não é, se você precisa, se você não precisa, você sempre tem razão. Nós estamos abertos a receber o momento em que você que ainda não nos conhece, acreditar que talvez, quem sabe, possa valer a pena conhecer esse trabalho que eu particularmente acho sensacional, sou muito suspeito. Acho que nós somos suspeitos de falar. Converse com quem já fez e acredite em quem está recomendando. Mas eu não quero falar de treinamento, eu tenho que estar falando de improviso. Eu quero falar realmente da vida, eu quero falar das pessoas que estão nos escutando, que é algo tão gostoso isso, a gente entra, a gente começa os joinhas e tal.
Acho muito bacana isso, porque esse fazer a diferença com o conteúdo que nós temos, e se prepare, porque a Fabiana agora cismou de fazer um outro treinamento, outro curso de formação. Esse primeiro semestre gente vai ficar, mas a partir do próximo de semestre formação, vai ter muitas novidades. Ela não consegue ficar parada, então já está se formando em mais uma outra técnica que vai ser legal para você, papai, para você, mamãe, e para você, filhinho, que não está nos escutando, mas... Para você, professor. Para você, professor. Ó, vai ser de babá. Tá? A hora de comentar mais, não? Olha quem está assistindo a gente, ó. Quem está assistindo? Não tô Luísa vendo. Saad. Eu não enxergo. Conhece a Luísa Saad? Ah, nossa filha, que legal. Beijo pra você, meu amor. Amo muito você. Muito especial, muito importante. E faz diferença nas nossas vidas. Aliás, é até bom. Ela entrou ontem, você vê? Ficou com vergonha. A Luísa hoje ficou um pouco brava com o improviso do nosso dia. Pô, vamos comer pastel. Não tem coisa. Eu falei na live de ontem, ela estava comigo. Ela escutou o quanto é gostoso mudar o ritmo de vez em quando. Aí a Fabiana, eu estava aqui, vamos comigo, vamos para lá comer pastel na feira. Eu falei, larguei tudo e falei, vou comer um pastelzinho na feira. Ela não quis comer pastel na feira, ficou meio emburradinha, mas de qualquer maneira vai aprendendo, né? É uma delícia aquele pastel, devia ter comprado mais uns 4, mas aí fica frio, fica ruim. É uma delícia isso, pastel de feira. E aí o que aconteceu? O que está te incomodando? Conversei um pouquinho com ela, respirou fundo, passou. Isso é bom, né? Pelo menos essas facilidades nossos filhos terão, aquilo que nós não tivemos. Bem, 45 minutos, vamos nos despedir? Vamos sim, que a gente tem muito trabalho. Final de semana a gente vai trabalhar bastantão aí para você, com você. Você que vai estar lá com a gente. Prepare-se. Você que ainda não decidiu, ainda dá tempo. Mas é pelo que falaram. Os 2 treinamentos. Pelo que falaram, tem algumas pessoas ansiosas, mas tem um que não é o travesseiro dela. É muito bom poder compartilhar esses instantes preciosos da vida de cada um. Eu fico assim, a pessoa está ansiosa por questão legal, por limite, mas está ansiosa por expandindo, é uma coisa. Eu não sei, tá? Claro, nós conhecemos, mas algo que realmente ele é profundo. A pessoa vai pô, para que levar um travesseiro? Começa essa pergunta, né? Mas assim, vem tranquilo que você vai viajar muito para dentro de si. Você vai fazer expandindo, você vai fazer uma viagem. É um começo de uma viagem inusitada, tá? Insólita, né? É uma viagem. Putz, é um insight muito forte. E é o início. É o que eu falei na live, é uma pontinha do iceberg. A gente já conhece aquele pontinha. Se você assistiu aquela live e curtiu aquele exercício do final, dá lá um joinha, compartilha e grava aquele exercício no seu celular. Pode até depois lá para você usar todos os dias. Eu quero saber, quero o feedback dos resultados depois que você exercitar. E a Fabiana tá devendo algumas gravações de induções para você, eu vou cobrar, pode deixar. Na verdade, eu não estou devendo. Eu vou entregar até o dia da reunião de vocês, eu acredito que esteja, porque eu vou gravar algumas aqui e vou gravar as outras lá no treinamento, ao vivo. Ao vivo, vai ficar bom. Filha, em vez de dar um joia, um coração, dá um sorrisinho. Ó, beijo para você, te amo. Muito obrigado a todos. Até a você que está nos assistindo, a você que está nos escutando pela web rádio. Mais uma vez. Foi de improviso e muito gostoso estar aqui. Dentro de mais algumas horas estaremos, pelo menos aí com a parte do pessoal, estaremos juntos, ao vivo e a cores. Boa tarde para você. A gente se encontra a semana que vem, agora às quintas-feiras, porque nós entendemos que as nossas quarta-feiras são sempre cheias de imprevistos e a gente ia sempre improvisar. Para a gente manter esse compromisso com você e você poder se programar todas as quintas-feiras, às 15 horas. E é óbvio que vai ficar aí para você poder assistir a hora e o momento que você quiser. Compartilhe as lives, compartilhe as nossas postagens e a gente se vê a semana que vem. Tá. Um beijo enorme. Ontem eu fiz uma experiência, eu pus na rádio, coloquei na rádio algumas músicas do Dimensão. Daqui a pouquinho estou colocando de novo. Por volta lá de umas 18 horas, eu vou colocar mais uma hora sequência de música. Se você for legal, se você quiser acompanhar e estiver gostando, aí fazemos mais isso de entradas de várias músicas e vamos colocando para que você possa no carro estar escutando, alguma coisa nesse sentido, tá bom?
Então, ó, abraço, muito obrigado Tchau, e tchau, até a gente. próxima. Tchau.